casais, já ouviu muitos casais, né, que quer ter razão. A outra parte está sempre errada, né? Então é difícil e é complicado nós chegarmos a um consenso. Sem né? falar que quando tá naquela na razão, volta 120 anos atrás. Não. 120. Hã? Que a, Não, pior que mulher, ela lembra de tudo, traz lá do fundo do baú, parece. ela revira o baú e acha alguma coisa lá, né? Pra acusar, parece pra falar. Para poder fortalecer, né, e argumentar e fortalecer o seu ponto de vista, né? Mas Verdade. enfim, irmão, a gente trouxe essa pergunta por quê? Porque realmente, né, o relacionamento marido e mulher é bastante difícil. Sempre foi, Complicado. né? Desde os tempos antigos, né, segundo o que nós lemos aqui na palavra do Senhor, Moisés deu carta de divórcio, repudiou, né, a mulher, a esposa. Por quê? Né? Ele foi questionado, Jesus foi perguntado de volta, olha, aí, olha só, como eu falei aqui, existem necessidades, primeiramente, né, do ser humano, que precisam ser supridas, e é somente a minha esposa e eu como esposo dela que vai suprir a necessidade que ela tem, seja a sexual, a afetiva, a emocional, a psicológica, a espiritual. Então existem essas necessidades. De repente Deus onisciente como ele olhou Adão e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Lá na frente Adão vai ter algumas necessidades, né? Ainda que Deus viesse na viração do dia conversar com ele, mas Deus, sabendo, né, tudo que ia acontecer, falou, Adão vai precisar de uma companheira. Adão vai precisar de alguém que esteja do lado dele, né? Por quê? Então, claro, a gente aponta algumas necessidades, né, que o ser humano tem. Adão era ser humano, né? Naquele momento ali ainda ele era sem pecado, né, porque estava ainda no jardim. Mas depois que ele saiu do jardim, né, depois que o pecado chegou na vida do homem e ele foi expulso do jardim, então algumas necessidades surgiram na vida do homem, né, e Deus teria que suprir, né? Outras questão que não é bom que o homem esteja só, porque Deus viu isso, porque Deus tinha propósitos, né? Deus depois estaria anunciando Adão e Eva, né? Cresceriam, frutificariam e se multiplicar, né? Então também para cumprir um propósito de Deus, ele falou, não é bom que o homem esteja só, eu tenho que povoar a terra, né? Deus tinha um propósito e ele precisava de um casal, ele precisava de duas pessoas para iniciar aquele propósito que Deus tinha na terra. Então também visando esse propósito que Deus tinha, Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem esteja só. Então existe muita coisa envolvida no casamento. Primeiro, uma vontade de Deus, uma determinação de Deus. Sim. Então nós não casamos porque nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não nos casamos tão somente para suprir a nossa necessidade, mas para cumprir a palavra de Deus. Sim. Então hoje, o casamento, o relacionamento, ele ficou banalizado. A questão casamento hoje, meu Deus, a gente se assusta com a banalização, né, do casamento. Hoje surgiu aí como é que é aquele contrato que se faz lá? Contrato, né? Esqueci o nome agora. União estável. União estável, né? Claro, né? Segundo a lei, tudo ok, né? Segundo a lei civil, segundo a lei do homem, né? Seria tranquilo. Mas e diante de Deus tudo isso? Será que Deus concorda que seja assim? Por quê? Porque existem contratos, né, nupciais que são feitos, existem contratos de casamento que podem cessar em qualquer momento. Então a vontade de Deus onde fica? Para nós, né, para o homem, para a mulher, né, para o casal, né, para a família.
Então Deus tinha propósitos, né, para olhar para o homem e falar assim, não é bom que o homem esteja só. Então tem muita gente hoje, e a gente infelizmente conheceu e conhece pessoas que optaram em não casar-se, né? A irmã Kátia, Deus abençoe a irmã Kátia, a sua vida. Então, irmão William, irmã Luísa, irmã Vânia, e os irmãos que estão conosco, o casamento é de Deus. Deus olhou para Adão e falou, olha, Adão, não é bom que você esteja só, né? Vou ter que fazer uma companheira para ele, né? Porque Deus viu e sabia que Adão teria algumas necessidades. Quando eu tive um primeiro casamento, né, que não progrediu, e eu me lembro quando eu estava solteiro, né, ou largado, abandonado mesmo, eu me lembro que eu fiz uma oração a Deus. Falei, ó, Senhor, eu preciso casar, né? E eu fui sincero com Deus. Primeiro porque eu tenho necessidades, né? Só que eu quero que o Senhor me abençoe com uma mulher crente para casar, para eu casar. Porque às vezes, né, claro, na nossa juventude, a gente sonha, a gente, né, quer dizer, enamora algumas meninas, algumas moças e vice-versa. Mas o grande problema é esse, com quem eu estou casando, principalmente para os jovens, né? Quando a gente casa, a gente não casa só com o cônjuge, né? A gente pode falar aqui um pouquinho que a gente casa às vezes com a família, Ju. Tem muito isso. Quando eu fui morar com ele, eu tinha muito problema com a minha sogra. E eu, grávida da Júlia, eu não queria que ela participasse da minha gravidez e nem de quando a Júlia era pequena. Aí a minha mãe chegou e me deu uma dura. A minha mãe falou assim, negativo. Ela vai vir aqui porque você conhecia a família do William, você sabia quem era a mãe dele e ela tem o mesmo direito como que eu. Então aí eu comecei a abrir as portas para minha sogra, porque a gente brigava muito, mas hoje ela é uma bênção na minha vida. Então a minha mãe já